A sociedade do Japão, muito se fala sobre o Japão e as pessoas têm ideia daquele Japão antigo, lá dos anos 80, onde a economia era pulsante, tudo ali era o sinônimo de progresso. Mas a realidade é que o Japão decaiu muito com o tempo. E isso tem muitos fatores, o principal é o econômico. O Japão estagnou economicamente. E bora falar um pouquinho sobre isso aqui então. Cara, o Japão era um país que estava em franco crescimento após a Segunda Guerra Mundial. O país foi totalmente devastado durante a guerra. Ele teve lá os ataques das bombas que destruíram as cidades. Então o país era um caco. E eles decidiram se organizar a sociedade lá e a sociedade progrediu demais. Tanto que o Japão chegou a ser a segunda maior economia do mundo lá nos anos 80. Só que com o passar do tempo, a economia estagnou. E o governo, para não ter uma recessão, ele colocou os juros zero. Juros zero, então quer dizer que você não tem vantagem nenhuma em emprestar o seu dinheiro para o governo, porque ele não vai te pagar nada. Então é meio que a mesma coisa de você deixar o dinheiro debaixo do colchão. E justamente por acontecer isso, a economia estagnou. Tanto que a economia do Japão não cresce desde os anos 80, a economia anda de lado. E isso influencia muito na sociedade atual, porque os japoneses eles foram acostumados com o progresso. Os japoneses são seres ali, são pessoas muito, mas muito mesmo disciplinadas. Eles são o exemplo de disciplina, cara, é o Japão. O Japão funciona muito bem como sociedade coletiva, mas justamente por funcionar como uma sociedade coletiva, ele tem muito problema individual, porque a partir do momento que você coletiviza as pessoas, faz ela entender que ela tem que ela faz parte de um todo, isso acaba com o individual. E também ao mesmo tempo que você foca somente no individual, você acaba esquecendo o coletivo. É uma linha muito tênue ali entre o que é o coletivo e o que é bom para o indivíduo, sabe? É uma coisa que é bem discutível isso aí. Mas a sociedade do Japão, ela é muito coletivista. Então as pessoas ali já têm uma noção do que elas têm que fazer. E também ela é muito dividida na questão homem e mulher. O Japão, ele não é igual ao Brasil, que ali é tudo misturado, é muito separado. Os meninos ficam muito separados das meninas, e justamente por ter essa separação e ter um costume muito regrado, muito honrado ali, de ser tudo certinho, os japoneses não são conservadores. Isso aí é um mito, ele não é aquele conservador cristão, até porque o Japão nem tem a religião cristã como a sua principal. Lá é o shintoísmo e também o budismo. Isso vai depender lá da região do país. Cada região ali tem o seu número maior de adeptos, mas isso também explica um pouco de coisa. Mas o Japão, ele é muito da honra, cara. O Japão é o país que tem a maior honra, assim, que você for falar, pessoas honradas, tanto que você via lá na guerra, os kamikazes, eram as pessoas que preferiam morrer do que voltar com a derrota. E isso fez muito com que eles tivessem esse isolamento. Porque a economia, como eu falei, ela não progride, ela não vai para frente. A economia é aquilo ali mesmo, é o que tem para eles. Ela não muda, ela também não diminui, mas também não aumenta. Então, a base monetária do Japão ali vai sempre aumentando, mas não causa aquela inflação, igual no Brasil, que tem inflação demais. Os preços ali se mantêm o mesmo. Fica tudo na mesma. A economia não cresce, também não diminui, fica no mesmo. Então, os japoneses não têm perspectiva de crescimento, porque uma economia saudável, ela diminui, ela aumenta, ela não fica parada. Tudo que fica parado é problema, cara. Tanto que você vê que a água parada dá dengue. A água tem que manter um fluxo dela, às vezes com baixa, com alta, e assim vai. E por não ter isso, os japoneses já estão diminuindo também a sua vontade de trabalhar, porque a geração Z já não tem vontade de trabalhar, a geração Z, ela não tem motivos assim óbvios para querer trabalhar. Se você for olhar a situação de todo lugar, é complicado. A economia piorou muito desde a Segunda Guerra para cá, porque acabaram com o padrão ouro lá nos Estados Unidos, e por terem feito isso, isso causou um reflexo em todo mundo, porque a economia de todo mundo virou uma piada. Se você for estudar economia, vai ver que a economia ela é baseada em nada, o lastro dela é em nada, não tem nada que mantém isso aqui de forma minimamente saudável. Então tudo aqui é uma piada. Eu posso até fazer um vídeo depois falando sobre isso aí. Mas
os japoneses ficaram muito isolados, geração Z, tanto que tem lá o fenômeno lá dos... Cara, esqueci o nome, mas é tipo a geração neném, os pessoal que não quer sair de casa. É o nome, é o Hitadori não, cara, é Hikikomori. Lembrei que tem os Hikikomori, que é o quê? Os japoneses que não quer nada, que só quer ficar deitado ali, porque não vê nada sentido no futuro. Porque isso também tem muito a ver com as redes sociais e tal, as comparações, o mundo perfeito que é inalcançável e a economia que não funciona. Então os japoneses preferem não ter nada, eles preferem viver isolados ali, tranquilos, sem fazer muito esforço, sem fazer nada mais, porque eles não querem se relacionar, porque relacionamento dá problema, eles sabem disso. Os japoneses têm uma mentalidade muito certinho assim de ser honrado, mas eles veem que aquilo ali não dá problema, que eles também são muito tímidos de para puxar esse tipo de assunto. Aquilo que você vê em anime, essas coisas aí, parece que é uma zoeira, mas é um pouco da realidade deles. Tanto que você vê o pessoal que mora no Japão mesmo fala sobre isso, que eles são bem reservados, assim, em questão de enxergar no sexo feminino. Tanto que você vê lá que tem muito tarado, que os caras lá eles não roubam bicicleta, carro, as coisas na rua, eles roubam calcinha no varal. E tem loja que vende calcinha tipo uma pokebola, daquelas que você coloca a moedinha e gira. Tá ligado? É o nível que os caras têm. A mentalidade deles é aquilo ali, tipo, eles querem as coisas, só que eles não sabem como conseguir também, porque eles não têm a mentalidade disso. Eles não foram criados igual o brasileiro, que é bicho solto. O brasileiro ali já desde cedo já é acostumado, desde seus 10 anos já tá cheio de contato com o menininho ali na escola, brincando, abraçando. E lá não, lá eles são muito reservados. Então é muito difícil ter o contato físico, ter aquele contato inicial no começo da vida. E então isso vai afetando a vida adulta deles também. Eles acabam que ficam muito tímidos, reservados, essas coisas, e não vão querer isso mais. E eles também sabem dos problemas dos relacionamentos. Os japoneses não são bobos. Eles perceberam que as coisas não são tão bonitas como diziam aí nos filmes, nos desenhos, principalmente nos animes deles aí, que aquilo, que o amor vence tudo. Eles sabem que as coisas não são assim na realidade. Eles sabem que as coisas não são. Então, eles meio que ficam nisso mesmo do hikikomori, de ficar parado esperando nada acontecer. Isso é um fenômeno que acontece no mundo todo. Tanto que a economia lá ainda é muito boa, cara, se for comparado com o país igual o Brasil. A economia deles é boa, a economia que dá para você viver muito bem. As condições de vida no Japão são muito melhores do que na maioria dos países do mundo. Todos os países subdesenvolvidos não chegam nem perto do Japão, tanto em qualidade de vida como poder de compra. Tipo, as grandes cidades lá são muito caras. Se você for ver o preço para viver em Tóquio, é muito caro, mas numa cidade menor lá, você consegue viver muito bem. Tem muitas cidadezinhas menores, mas a grande população do Japão mesmo está concentrada na capital Tóquio. Tóquio nem é só uma capital, ela faz parte de uma província ali, tem todo um esquema ali no Japão de divisão de terra, que é bem complexo e bem maneiro de se estudar também, se você tiver curiosidade sobre o Japão. O Japão é cheio de cultura, assim, cheio de coisas diferentes, né? Até porque eles vivem lá do outro lado do mundo, então é muita diferença com a cultura do Ocidente. Mas, voltando aqui para falar sobre a situação deles aqui também, é um país que está envelhecendo. E é um país que, pelo menos, está envelhecendo rico. O país cara, os japoneses, né? Eles envelheceram porque eles não querem ter novos filhos, porque eles não veem sentido, porque as relações são como são. Eles não quiseram passar os genes dele para frente, tanto por ser tímido, com problemas que eu já falei aqui antes. E eles envelheceram velhos, então a qualidade de vida lá é muito boa. Eles vivem muito bem na velhice, na terceira idade, e tanto que você vê que o Japão é um dos países que mais tem pessoa na terceira idade. E justamente por estar pessoa da terceira idade, o Japão, por ter sido rico, ele consegue manter esse grande número de pessoas sem colocar muitas pessoas no mercado. Mas uma hora isso vai colapsar. Porque o Japão, eles não aceitam estrangeiros entrando lá na cultura deles, porque eles são tão honrados, porque eles preferem que a cultura deles seja extinguida, todo o país seja extinguido, do que misturar, igual acontece na Europa. Na Europa entra muita gente ali de imigrante, e a cultura europeia meio que já não tem aquela coisa mais. Você pode ver tanto na seleção francesa, na Copa,
a maioria já era de descendência africana, já não era nem aqueles franceses típicos mais como era antigamente, aquele cara branco, grande, loiro, tipo, cabelo claro também, sabe? Aquele estereótipo de europeu mesmo. Tanto que isso já mudou muito. Você pode ver a maioria das seleções lá já mudaram. Então, quer dizer que aceita muito tipo de pessoas. Os japoneses não. Os japoneses é todo mundo ali do mesmo estilo, cabelo preto, olho puxado. Isso é muito difícil ver um estrangeiro ali que conseguiu alguma coisa com o japonês. Normalmente, quando tem, é de algum japonês que saiu do Brasil ou de algum descendente de japonês. Já não é nem a pessoa que é lá do Japão mesmo, sabe? É muito difícil eles se relacionarem com outras pessoas. Isso é uma coisa da cultura dele, da honra deles ali. E justamente por isso a cultura deles vai acabar uma hora, cara. Vai chegar uma hora que não vai ter gente para suprir a terceira idade. Por enquanto ainda está tendo, mas está diminuindo muito a taxa de natalidade. E eles vão simplesmente parando de produzir novos funcionários para tudo, né? Para o sistema deles aí. E com isso, uma hora o Japão vai se extinguir, cara. Uma hora o Japão ou vai ter que aceitar novas pessoas no lugar e no país deles, uma coisa que eu acho difícil. Pode ser que os mais novos até aceitem. Tipo, tem muitos asiáticos mesmo, né, que já trabalham lá. Tanto que misturar asiático com asiático ali meio que é mais aceitável do que misturar com outros povos, porque já meio que tem uma certa semelhança. E muitos já trabalham em fábricas, aquele subemprego mesmo, porque o Japão também é muito mecanizado, então eles não precisam tanto assim de mão de obra barata, mas eles precisam ainda para trabalhar nesses subempregos aí. E eles já aceitam alguns estrangeiros, mas sobre a cultura mesmo ali, é uma coisa que a gente tem que esperar para ver, não adianta a gente ficar fazendo previsão que tudo vai acabar ou que eles vão manter vivo, porque só o futuro que pode dizer isso. Mas o Japão é um país muito interessante para você estudar uma economia que o governo meteu tanto a mão que não tem salvação mais. Vai ter que quebrar ali e o Japão não sei se vai estar pronto para se reerguer caso isso aconteça. É um fato bem curioso estudar a economia do Japão, que você vai ver muita coisa, vai aprender muita coisa naquilo ali. Espero que tenha dado para passar algumas informações sobre o país, porque é um país muito interessante. Esse vídeo aqui já está ficando um pouco longo, 12 minutos, deu para falar muita coisa sobre o país, não vou falar aqui sobre questão de viagens e tal, porque isso aí é uma curiosidade à parte, questão de viagem, eu não vou fazer análise disso, mas espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida que tiver, deixe aí nos comentários aí que eu vou tentar responder.